Boa noite, seja bem-vindo a mais um Encontro Coruja, tá? Da disciplina de Projeto Integrador 2, tá? Eu sou o professor Carlos, tá? Professor responsável pela disciplina. Temos aqui a participação da Marcela, que está abrilhantando nosso encontro. Então, hoje vamos começar a falar alguma coisa sobre configuração do switch, né? Então, o objetivo aqui é você compreender como configurar um switch, modificando o nome dele, né, nome padrão, e configurando o endereço IP, né? Então, o outro objetivo é você entender como configurar as senhas para garantir acesso às configurações do switch. Então, esse é o nosso objetivo. Então, vamos executar o packet trace. Vou executar ele. Esse aplicativo que você está vendo aí. Bom, então vamos dar uma recapitulada na configuração geral do packet trace, ok? Então, vou aumentar um pouquinho a lupa aqui, tá? Então, ao centro nós temos a área de trabalho. Na parte de cima, nós temos a barra de menu de comando, File, Edit, Options, View, Tools, né, ferramentas, extensões e as configurações de janela, né? Aqui é o Help. Abaixo, nós temos é, falamos da barra de menu, abaixo nós temos as barras de ferramentas, né? Então, nós temos aqui para um novo arquivo, né? Esse aqui é para abrir, salvar, imprimir, etc. E abaixo é o que nos interessa. Seleção, a gente vai usar bastante a seleção e esse essa ferramentazinha para anotações, né? Então, lá embaixo na área de trabalho, nós temos os comandos da barra inferior, né? Esses comandos são divididos pela parte esquerda, centralizada, e a parte direita, né? A parte esquerda, nós temos duas linhas, né? Então, a linha de cima, ela é o agrupamento que você vê embaixo, tá? Então, aqui eu tenho os dispositivos de rede. O primeiro é o roteador, o segundo é o switch, que é o objeto do nosso estudo de hoje, hub, etc, 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 né? Então, vamos selecionar aqui, tá? Um switchzinho. Vamos selecionar esse aqui, o 2950. Você coloca lá na sua área de trabalho. E aqui eu vou selecionar alguns computadores para ele. Então, quando você seleciona, ele modifica as opções da linha de baixo. Vamos usar a primeira. Então, aqui eu tenho computador, tá? PC 0. Vamos botar aqui uns 4 computadores. Vou botar 6 na realidade, tá? Vou tirar o zoom. Então, recapitulando, vou botar esses computadores aqui em cima, né? O que nós conversamos na aula passada, né? Vamos usar bastante lá em conexões. Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Lá em conexões,
vamos usar bastante esse cabeamento direto aqui, né? String to. Então, pessoal, ele é usado quando você conecta dispositivos de rede locais, tá? Lembrando que o conceito de redes locais são redes cujo cabeamento é o par trançado, né? E o alcance dele é até 100 metros, né? Então, e o objetivo é o quê? É você conectar dispositivos que estão diferentes. Então, eu vou conectar aqui, não é o cabeamento, tá? Eu vou conectar o PC4 e o PC5. Então, quando dá esse triângulo que você está vendo aí, invertido, vermelho, ele dá em duas situações. Ou quando os computadores estão desligados, ou quando eu não tenho comunicação, né? Então, eu vou entrar aqui no PC, vou tirar o zoom, tá? Vou entrar aqui no PC. Você pode ver que o PC está ligado, ó. Tá vendo? Ele está ligado. Entramos no PC4. PC5 também está, como você pode ver, está ligado. Então, quer dizer que nós inserimos o cabeamento que não é próprio. Por quê? Né? Porque esse cabeamento, ele é o cabo direto, ele é usado para você conectar dispositivos diferentes em uma rede local, não dispositivos iguais. Dispositivos iguais, eu preciso usar o que? O cabeamento invertido, tá? Então, pessoal, vou trocar aqui o cabeamento. Você seleciona o delete, a seta muda, vou excluir e vou lá embaixo e vou pegar o par trançado, que é o crossover, tá vendo aqui, ó? Desculpa, o invertido, né? Que é o crossover. Agora a coisa vai funcionar, ok? Então, ó, agora nós vamos conectar os quatro ao switch. Vou usar aqui o cabeamento direto. Primeiro o PC0, né? Lembrando que aqui, pessoal, ele possui duas entradas USBs, uma entrada RS232 e uma entrada de rede padrão, ok? Clico aqui. Esse switch é um switchzinho de 24 portas. Então, vou clicar aqui na primeira, fazer a mesma coisa nas outras. PC0, fecha a internet. Vou conectar a segunda. Fazer a mesma coisa aqui no PC2. E a mesma coisa no PC4. Eu vou desligar o PC4, tá, pessoal? Só para você ver que vai retornar aquela mensagem de erro no cabeamento, tá? Então, ó, vou desligar o PC4. Desliguei. Então, ó, tá lá. Estou usando o cabeamento correto, mas não está a mensagem é de que está down, né? Por que está down?
né? Não, o serviço não está levantado, está, né, down. Por quê? Porque o computador está desligado. Vou ligar novamente o desktop aqui, PC3. Então, agora nós vamos colocar, vou colocar aqui uma anotação. Vamos trabalhar com a rede 192, 168, 10.0/24. Então, vou selecionar isso aqui e vou jogar em cada um dos PCs. Estou dando um Ctrl C. Então, essa aqui vai ser o meu final 1. Esse aqui vai ser o meu final 2. Vou dar um zoom para vocês poderem ver melhor, tá? Como é que a coisa está fluindo aqui. Então, ó, vou dar um Ctrl V. Apareceu aqui. Aqui eu coloco final 3. Basta você clicar em cima. E aqui o final 4. Ok? Bom, agora vamos configurar no próprio PC, tá? Então, pessoal, vamos simular aqui uma rede doméstica, a rede aqui da minha casa, tá? Então, eu vou colocar o nome de cada computador desse, o nome do pessoal aqui de casa. O PC0 eu vou chamar de Carlinhos, como se fosse o meu, ok? Então, repare que ele mudou lá automaticamente o nome, tá vendo? Não é mais PC0, é Carlinhos. Vou vir aqui em desktop, configuração do IP, e vou repetir, né? Vou botar aqui, no IPv4, 192.168.10.1. Quando eu dou um tab, ele preenche automaticamente. Então, ó, para testar, eu vou dar um ipconfig aqui, ó, no prompt de comando. Então, aqui no prompt de comando, a gente dá o prompt de comando, né, de uma máquina Windows padrão. Tá lá, ó. Vou para a máquina 2, desculpa, PC1, né? A primeira foi PC0. Então, aqui no PC0, eu vou vir aqui direto em desktop, o prompt do comando, vou dar o ipconfig. Então, ó, eu não tenho ainda a configuração, tá, de endereço IP, como você pode ver aí, tá vendo? Então, a gente vai fazer isso agora. Vou tirar o zoom aqui. Então, vamos ver aqui configuração do IP. Aí você configura aqui o IPv4. Aí você coloca aqui 192.168.10.2, né? Esse é o 2. E acabei não colocando, mudando o nome, que eu vou colocar o nome da minha filha, tá? Eu tenho duas filhas, uma chamada Ana Carla, vou chamar essa aqui da Aninha, e a outra é Sofia. Então, aqui, ó, vamos fazer
Vamos dar o ipconfig. Lembrando que o ipconfig, pessoal, é um aplicativo, né, do Windows para retornar a configuração do IP. Está lá, ó. Então, agora eu vou fazer um teste de comunicação com a máquina que tem o final do IP1. IP o comando é o ping, né? O ping usa o protocolo ICMP, é o protocolo que é o protocolo que ele envia uma mensagem e aguarda o retorno, né? Ele fica escutando, né? Então vou botar o endereço IP da máquina do Carlinhos, 168.10.1. Então, quando ele dá essa mensagem de replicação, quer dizer que foi tudo ok. Vou colocar um IP, seta para cima, repete o comando, né? Foi o que eu fiz aqui. E eu só mudei o final. Só mudei o final, né? Então, pessoal, não tenho ainda a máquina cujo IP é final 3. Então, ele vai dar uma mensagem de erro, né? Uma mensagem que o tempo foi esgotado, né? Ele foi, mas não voltou. Ele está procurando. Vou dar um Ctrl C aqui para poder. Vou dar. Então, pessoal, terminamos a máquina da Aninha. Agora vamos para o PC2, que vai ser a máquina da Sofia. Então, pessoal, vou vir aqui, ó, vou mudar logo o nome, config, PC2 display name, vamos chamar o nome da minha segunda filha, né? Então, aqui em desktop, vou configurar o IP. Então, pessoal, se eu tivesse um servidor DHCP, eu bastaria colocar aqui, ó, né? Ele está fazendo a requisição de IP, né? Aí deu aquela falhada. Por quê? Porque não tem endereço, eu não tenho um servidor IP, desculpa, um servidor DHCP para distribuição de IP. Vou voltar aqui para estático e vou botar um endereço, 92.168.10.3, tab. Vou fazer a mesma coisa na última máquina, o PC3, né? Isso aqui agora está Sofia, que eu vou colocar o nome da minha esposa, Flávia. Config, botar o nome da Flávia. Vou vir aqui em desktop, vou configurar o IP 192.168.10.4 e vamos fazer o teste agora. Vou dar primeiro o ping, o ipconfig. Então tá lá, ó. Estou usando o IP final 4, agora vou dar o ping. 192.168.10.1, que é a primeira máquina. Está comunicando com a primeira máquina. Vou botar agora o final da segunda máquina. Também está comunicando. Vou dar um Ctrl C para acabar. E vou testar com a terceira máquina. Então, as 4 máquinas estão conversando entre si. É, Marcela, me dá um retorno, por favor, que eu estou dando zoom, mas você está conseguindo enxergar bem nesse zoom que eu estou dando aí? Sim, tô vendo. Consegui ouvir sua voz, viu? É que na hora não tinha ligado a caixa de som, né? Aham.
Aí eu estava achando que... Eu coloquei no celular também, porque meu computador eu deixei só o PEC 3 lá para Ah, eu sim. testar também. Então, agora vamos para o switch, ok? Então, vou dar o zoom de novo. Bom, é, é, antes da gente falar sobre o switch, esse modelo que eu escolhi, ele não tem os módulos aqui. Quero falar uma coisa muito importante dessa parte física aqui, ó. Então, é, o switch, os roteadores, até mesmo o próprio PC, né? Ele possui espaço para você conectar módulos. Então, se eu quisesse colocar um microfone, se eu quero colocar um microfone, eu preciso desligar o computador e aqui, ó, eu escolho o módulo do microfone, o módulo do headphone, tá? Então, pessoal, deixa eu ver um modelo aqui que é. Deixa eu mostrar para vocês isso que eu estou me referindo aqui, ó. Eu vou lá embaixo, vou pegar aqui um roteador, estou no roteador. Eu acho que esse modelo aqui eu consigo fazer isso. É o 2620. Botar o roteador aqui, pessoal, tá? Só para a gente poder entrar nele. Então, tá vendo aqui, ó? Então, ele tem esse espaço para conectar módulos. Então, repare, vou colocar um outro modelo aqui, tá? Vou colocar um terceiro e tá bom. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando eu posiciono no dispositivo, repare que ele só tem só a entrada Fast Ethernet, que está down, ou seja, você precisa, para que ela seja levantada igual as portas Fast Ethernet que nós falamos até agora, a gente faz isso por linha de comando e a gente vai ver isso nos próximos encontros. O que eu quero mostrar para vocês hoje é, é que ele só mostra só a porta Fast Ethernet. Ele não mostra a porta porque ele não tem. Tá vendo? Então, para colocar uma porta nele, né, para colocar entradas, eu preciso. Então ó, isso aqui é a traseira do switch. Vou desligar ele, eu desligo por aqui. Então, aqui eu tenho módulos, tá vendo? Então, se eu quero inserir um módulo serial, eu tenho que vir aqui, ó, tá? Então, vou fazer isso nos três, tá? Repetindo, tá, Marcela? O módulo é o NM-4A/S. Então, ele permite. Agora você vai ver que esse modelo aqui, ele passa a ter, cadê? Ele passa a ter quatro entradas seriais numeradas. Toda entrada, toda a primeira entrada, ela começa com a entrada com o número zero, tá? Então, é por isso que, apesar de ter quatro entradas, vai de 0 a 3 e não de 1 a 4, tá? Ou seja, por quê? Ele segue aquela numeração binária, né? Então, esse aqui ainda não tem, vou colocar nele, tá? Então, eu não vou desligar propositalmente. Vamos ver o que acontece quando eu tento colocar o módulo com ele desligado. Tá vendo? Ele dá uma mensagem de erro.
e ele diz que não pode ser conectado com o dispositivo ligado, né? Então, é como se eu fosse fazer uma manutenção num desktop, fosse trocar um módulo de memória, fosse colocar um HD. A gente faz qualquer tipo de manutenção com o desktop desligado e seguindo as normas de segurança, né? Aquela pulseirinha antiestática, né? Aquela mantazinha antiestática na mesa, etc, etc, etc. Não é o foco da nossa aula. Então, vou dar OK, vou desligar, vou colocar o módulo, né? Vou ligar novamente, vou fazer a mesma coisa com o outro, tá? Então, vai colocar aqui o NM, ele vai dar a mensagem de erro, né? Que eu não desliguei. Coloquei aqui, liguei novamente. Então, pessoal, agora, né? Ele está apto a receber o cabeamento. Serial 0 com serial 0. Então, ó, é serial DCE, tá? Bom, por que está vermelho, pessoal? Porque falta configurar o endereço IP, falta levantar, né? Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Eu só quis mostrar para vocês, né? Porque aquele modelo lá de switch, ele não possui módulos. Ele é um modelo que não tem módulo. Alguns switches têm, né? O módulo. E eu queria mostrar para vocês aqui. Ó. Vou voltar lá para a nossa prática lá de cima, que agora a gente vai entrar no switch. Que 9 horas eu tenho um outro encontro coruja, então vou ligar essa máquina aqui. Então, vamos entrar aqui no switch. Vamos aqui no clear. Então, quando você entra no switch, ele mostra, né, a linha de comando do switch, né? Então, por padrão, o que nós estamos simulando aqui, Marcela e quem for ver essa gravação, o que nós estamos simulando aqui é como se eu tivesse pego o switch, pegado aqui nessa entrada do console, deixa eu tirar o zoom aqui de novo, é como se eu tivesse pego o switch, não tem essa entrada aqui do console, né? Então, o switch, ele possui uma portazinha para entrada do console, né? E essa entrada é como se você tivesse usando um monitor para isso, ok? Então, o primeiro comando que a gente vai ver é o comando que muda o modo aqui de exibição, tá? Deixa eu voltar novamente para ele aqui. Deixa eu dar o zoom aqui. Então, o comando que faz isso é o enable. Então, pessoal, esse switch ele é como se ele viesse do fabricante, né? Então, o ideal seria quando ligasse, colocasse uma senha. Então, aqui eu estou mudando para o modo privilegiado, ok? Né? E esse modo privilegiado, deixa eu trazer ele para cá. Esse modo privilegiado, ele muda lá o prompt de comando, tá vendo? O prompt de comando é um sinal de maior, né? É a configuração mais básica, né? Aí, nesse modo privilegiado, o normal é pedir uma senha, né? Como nós não colocamos ainda, ele entra, ele muda automaticamente. Então,
Deixa eu falar para vocês sobre esses comandos aqui, ó. Show running config, né? O que vem a ser essa running config, né? Ele possui uma memóriazinha, uma memória ROM, que armazena a configuração. E esse comando show, ele tem essa finalidade de você acessar essa memória de configuração. Então, pessoal, você está vendo aí a configuração dele, tá? Então, nós temos aí o nome padrão do switch, que não foi modificado, as interfaces Fast Ethernet. Conforme você vai dando Enter, ele vai mostrando, tá vendo? Vai dando Enter até o final. Esse switch ele possui uma interface VLAN, né? Ou seja, ele implementa por padrão redes virtuais. A gente vai conversar isso em momentos posteriores, né? Então, ele acabou de mostrar, né, o conteúdo dessa memória, ok? Então, você acabou de ver aí que ele tem 24 interfaces Fast Ethernet, né? Que o nome dele é switch, ok? Então, um outro comandozinho que eu quero mostrar para vocês é o comando show startup config. Quando você dá tab, ele auto-preenche para você. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Então, startup config, né, é, é uma configuração de cópia de segurança. Ela ainda não está presente. Conforme a gente for modificando, eu vou mostrar para vocês mais tarde como fazer isso, né? Então, agora nós vamos mudar o nome do switch. Para isso, eu preciso mudar esse modo privilegiado para a configuração de terminal. Então, quando você digita conf e dá tab, ele muda para configure. Configure terminal ou ter mesmo, e dá tab, ele configura. E você dá enter. Quando você dá enter, né, você entra no modo de configuração. Então, agora a gente vai mudar o nome do switch. Hostname, comando é hostname, e eu vou chamar de coruja. Ok? Enter, exit. Já mudou o nome lá, tá vendo? Se eu der exit de novo, ele vai para o anterior. Então, eu mudei o nome do switch para coruja. Então, vou dar propositalmente o show running. Repare que ele não completou. Running config, né? Menos config. Ou seja, por que ele não entrou, pessoal? Porque ele é um comando do modo privilegiado. Então, eu tenho que dar o enable. Enable, agora sim, show running config. Eu só queria te mostrar que o hostname mudou agora, ó. Tá vendo? Né? Então, nós começamos a mudar a configuração padrão, né? Como nada mais foi modificado, eu vou dar um Ctrl C, tá? Então,
Agora nós vamos trabalhar com as senhas, ok? Vamos lá para o configure terminal. Vou dar um conf. Aqui eu poderia matar, pessoal, com conf t, tá? Conf t ele completou para mim. Então, quando eu coloco 4 letras, ele entende, né? Eu dei o tab ali. Então, agora nós vamos colocar a senha, né? Aqui nós vamos dar line com, né? Ou seja, eu estou acionando a linha do console, 0. Acionei a linha do console e vou colocar uma senha aqui, ó. Password, é para senha. Password, senha. E eu vou colocar a senha de 1, 2, 3, 4. Tá? E aqui eu vou dar login. Ele gravou, né? Agora eu vou mudar, colocar mais senha, brincar aí. Line VTY de 0 até 15. Então, pessoal, eu estou dizendo a ele, com esse comando, é que eu vou acionar 16 linhas virtuais, tá? Essas linhas virtuais têm qual objetivo, pessoal? É para, durante a rede, né? Você está acessando a rede, né? Eu tenho 16 entradas possíveis, né, simultâneas para acesso remoto ao switch. Então, no primeiro caso, nós acessamos o console. Aí aqui agora eu vou botar a senha também. Password. Aqui eu vou chamar de Cisco. Login também. Agora, vou dar um exit para retornar ao modo anterior. E aqui eu vou dar exit, exit. Então, pessoal, tá pedindo senha, não tá? Marcela, qual é a senha que eu vou colocar ali? Marcela, me salva aí, Marcela. E pediu senha, não pediu? Sim, não foi a primeira que você colocou? Exatamente, é do console, é 1, 2, 3, 4, né? Então, 1, 2, 3, 4, olha lá, né? Então, tá faltando 10 minutos para acabar, eu vou só dar aqui, de novo aquele show, tá? E a gente continua no próximo encontro. Ah, não, é enable, né? Isso. Show running, show running config. Repare que agora
hostname coruja, né? Apareceu aí Spawning Trio. Então, ó, estou dando Enter aqui para mostrar as interfaces Flash Internet. Apareceu a interface VLAN no IP e apareceu lá não tinha as linhas VTY. Tá lembrado, Marcelo? Agora apareceu, né? Sim. Então, para finalizar, nós vamos entrar na configuração do terminal e vamos colocar uma terceira senha, ok? Então, a senha do enable, né? Essa senha eu vou chamar de Uniswan. E vou colocar uma senha mais forte. Aí, para isso, eu coloco a cláusula secret, ok? Aí eu coloco também class, um enter só. E vamos ver como é que ficou lá como é que ficou. Aqui eu coloco 1, 2, 3, 4. Enable. Ele está pedindo agora. Qual é a senha que eu coloco aqui, Marcela? A primeira também, sem ser a secret. Ou seja, Uniswan, não foi? É, Ok? Então agora vamos dar um show. Então, ó, repare que estamos configurando aquela home que eu falei com vocês que o switch tem, tá? Então, ó, as senhas. Ok, Marcelo? Então, pessoal, ok. Marcelo, no próximo encontro a gente eu devo marcar com vocês aí como o trabalho de vocês, o último, é entregue lá para dezembro, né? A última etapa. Então, fora esses 4 encontros, eu devo marcar mais uns 2 aí, tá bom? É só para tranquilizar você e o pessoal que está assistindo em relação ao projeto, tá bom? Porque conforme vocês forem fazendo, aí vocês vão poder interagir melhor. Ficou alguma dúvida, Entendi. Marcelo? Não, Então, pessoal, princípio não. que bom, Marcelo. Então, vamos ficar por aqui, tá bom? Marcela, muito obrigado pela participação, tá? Foi um prazer enorme estar com você e até o nosso próximo encontro.